Estamos chegando ao final de mais um bloco de Bíblia que tem nos ensinado tanto, que são as bem-aventuranças. E hoje nós vamos ver bem-aventurados ou felizes os perseguidos por causa da justiça. Diz assim a Bíblia, ali em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Gostei muito de uma aula que tivemos aqui na igreja, em que a palavra melhor traduzida para a nossa língua para bem-aventurados era parabéns. Já comentei com vocês aqui em algum programa passado. A injustiça e verdades contra nós, as injúrias, calúnias, os insultos, perseguições, os ataques morais e físicos. Quanta perseguição e de quantas formas podemos ser perseguidos. Hoje em dia na internet é muito fácil as pessoas te perseguirem, espalharem falsas notícias, de forma com que muitos se desesperam, até por sofrerem calúnias. Para nós é quase incompreensível associar perseguição com, por exemplo, felizes os perseguidos, ou perseguição e felicidade. Que coisa interessante, né? Perseguição e felicidade, ela nos parece coisas que se excluem, mas esse é o grande paradoxo do cristianismo. O que é um paradoxo? Quando perde é que se ganha, quando morre é que se vive, quando é perseguido é que se é feliz. Isso nós damos o nome de paradoxo. E aqui Jesus termina essas bem-aventuranças dizendo que o mais elevado grau de felicidade está ligado à perseguição. Obviamente não são felizes todos os perseguidos, mas os perseguidos por causa da justiça é diferente e tem uma característica muito própria. No cristianismo a gente percebe bem que a cruz vem antes da coroa. Nessa vida terrena foi assim com Jesus. A cruz precedeu a sua coroa. E o sofrimento precede também a glória, a bonança. Porque a Bíblia, que lá em Atos capítulo 14, verso 22, por exemplo, que nós entramos no reino de Deus através de muitas tribulações. Diz assim a Bíblia: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. O reino da alegria, da vida eterna, ela sucede a este mundo de dores. Agora, porque nós somos cristãos, o mundo nos odeia. Jesus já disse isso para nós, o mundo vos odeia. Então ele falou assim lá em João capítulo 15, dessa maneira: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vocês me odiou. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia vocês não são do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Se me perseguiram, também perseguirão a vocês. Olha só, nós não pertencemos a esta terra, por isso o mundo não gosta de nós. E isso é uma coisa que nos deixa perseguidos sempre. Você certamente passou por várias delas, e nós temos vários tipos de perseguições, né? A injúria, a mentira, a calúnia,
Tudo isso faz parte de um tempo de perseguição que nós passamos nessa terra enquanto estamos por aqui. Mas quem são os perseguidos? A perseguição aqui no texto que nós lemos, ela é generalizada. Ela diz, por exemplo, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqui é por causa da justiça em si, é por causa da nossa posição em Cristo, somos perseguidos. No verso 11, ela já chega um pouco mais perto e diz, bem-aventurados vocês são quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Quando nós somos discípulos de Jesus, por causa disto somos perseguidos. E esta perseguição é uma legítima perseguição que nos leva ao reino dos céus e que é por causa dela que nós seremos galardoados ou presenteados, porque é assim que o mundo faz conosco. E quem são eles? São os mesmos descritos no versículo 3 a 9. Né? Esses são os perseguidos, que nós já vimos nos estudos passados. Os humildes, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores. Esses são perseguidos, certamente. Alguns exemplos que a gente vê sobre perseguição por causa de Jesus e por causa da fé. Nós vemos os apóstolos de Cristo foram perseguidos de forma implacável. André, por exemplo, irmão de Pedro, foi amarrado na cruz para ter morte lenta. Morreu devagar e demoradamente. Pedro ficou preso 9 meses depois, foi crucificado de cabeça para baixo. O apóstolo Paulo foi decapitado pelo imperador Nero, que perseguia os cristãos. Tiago, o irmão de Jesus, ele foi passado à espada por ordem do Herodes. Mateus, Bartolomeu, Tomé foram martirizados e João, por fim, foi deportado para uma ilha para ficar até a sua morte. Quantas coisas a gente vê sobre perseguição. É por isso que a Bíblia diz, em outro lugar, em 1 Pedro, que não estranhemos a perseguição como se fosse algo extraordinário. Não. A perseguição faz parte dos cristãos e querem viver piedosamente através da palavra de Jesus. Mas quando é também sofrer, isso se transforma numa bem-aventurança. Alguns tomam a iniciativa de opor-se a nós não por causa dos nossos erros, mas porque não gostam da justiça da qual temos fome e sede. Lembre-se que no estudo passado nós já estudamos sobre aqui, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Eu desafio você a voltar lá e relembrar. Aquela fome e sede de justiça é a fome e sede pela justificação que só Cristo deu a nós. Mas vá lá e assista novamente. Mas a perseguição, ela é simplesmente o conflito entre dois sistemas de valores que não se conciliam. É um mundo cujo diabo é o seu presidente e o Evangelho, o reino de Deus, em que Jesus Cristo é o seu Senhor. Esses dois mundos se excluem e eles não têm como dar certo. Sofrer pelo erro não é bem-aventurança, mas vergonha e derrota. Muitas pessoas confundem a primeira parte com a segunda parte. Sofrimento por erro, por punição, castigo, esses sofrimentos que acontecem porque nós provocamos, esse não é aquilo que a Bíblia está dizendo. Isso são consequências que todos nós passamos
ao infringir uma lei. Se você passa num semáforo vermelho, você infringiu uma lei, e aquilo não é uma perseguição do Estado a você, são consequências. Um cristão não é feliz ao ser perseguido por ter transgredido a lei de Deus. Mas os cristãos sofriam naquela época porque eram desprezados pelos outros membros da família por causa do nome de Cristo Jesus. Sofrer, ela é uma bem-aventurança quando sofremos por causa do nosso relacionamento com Cristo. Conheço muitas pessoas sendo desprezadas dentro da sua própria família por serem crentes. Não por nada, eu já ouvi pessoas dizerem: prefiro que o meu filho morra do que ele se torne um crente. Eu acho que você também já deve ter ouvido história parecida, mas isso é um sofrimento legítimo. O mundo não odeia o cristão, mas ele odeia a Cristo. O mundo odiou a Jesus e levou a cruz. Por isso que Jesus disse lá que o mundo o odiou. Assim, quando o mundo vê Cristo na nossa vida, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, certamente ele vai implicar conosco. Como está tão em moda aí essas leis que estão sendo implementadas, as leis de aborto, as leis morais, que antes a Bíblia mostra as coisas antinaturais de relacionamentos humanos, mas hoje a sociedade moderna, ela não liga mais para a palavra de Deus nem a Bíblia, não se importa com os relacionamentos saudáveis, não se importam com a vida e condena, aquilo que o Evangelho promove. Isso sim, a gente vê como que é difícil ser um cristão no mundo moderno. Mas como que nós devemos enfrentar essa perseguição? Com profunda alegria. Não devemos buscar a vingança como o incrédulo faz, nem ficar de mau humor, nem lambendo nossa própria ferida, cheios de autopiedade, e nem negar a dor como se ela não existisse também, muito menos gostar de sofrer, como os masoquistas fazem. Porque as palavras usadas por Jesus descrevem uma alegria intensa, é uma alegria absoluta. Ela diz exultai, é a palavra realmente do grego que diz parabéns, significa pular de alegria, saltar, que é aquela palavra lá no grego que é agaliaste. Então ela diz, sejam felizes. Vejam o que Pedro diz na sua primeira carta, lá no capítulo 3, verso 14 a 17. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurado vocês são. Não vos amedronteis, portanto, com as ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor no vosso coração. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticar o mal. E qual é a recompensa divina? Não sei se você reparou, está ali no texto que nós lemos. Grande é a sua recompensa nos céus. Que coisa preciosa! É a posse de um reino glorioso. É isso que Deus tem para os bem-aventurados perseguidos. Quando você estiver sendo perseguido por causa da justiça e por causa de Cristo, saiba que você não está sozinho nessa arena, mas atrás de você marchou glorioso time de discípulos dedicados que estarão conosco, recebendo essa recompensa maravilhosa do reino de Deus. A perseguição, ela é um sinal de uma fé genuína. Você sabia disso? Um certificado de credenciais de que somos verdadeiros discípulos de Jesus com um cristianismo autêntico, porque assim perseguiram aos profetas que viveram antes de nós. Olha, se a nossa fé não está fazendo nenhuma diferença
na vida dos outros, não está incomodando ninguém e as pessoas nem percebem qual é a nossa fé, então temos que pensar muito bem em nossa experiência cristã, porque algo está errado. Nós precisamos considerar ainda que vale a pena aqui passar por descaso dos outros, porque aqui é momentâneo. Gosto quando o apóstolo Paulo diz assim lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 17 e 18. Presta atenção. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Olha só, momentânea tribulação, eterno peso de glória. Nesta vida as coisas são momentâneas, na vida vindoura será eterna. E esta vida, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Pois é isso que diz a Bíblia. O apóstolo Paulo ainda repete lá em Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Olha só, que fé preciosa, né? Que fé maravilhosa é essa que a gente pode viver com o nosso maior patrimônio. Bem-aventurados somos nós quando nos injuriarem. Parabéns! As perseguições contra os escolhidos de Deus sempre existiram e sempre vão acontecer, a menos para aqueles que não são discípulos, não serão perseguidos. Aqueles que se amoldam aos pensamentos deste tempo, do mecanismo do diabo nesta terra, como leis antibíblicas, leis antinaturais, leis de morte, como aborto, tantas coisas. Mas há quem esteja também sofrendo nesta vida pelas escolhas mal feitas. Isso aí não é perseguição que leva à glória. Escolhemos mal, vivemos mal, compramos mal, vendemos mal, casamos ou namoramos irracionalmente, depois adquirimos tantas consequências. Isso são erros da vida, isso não são perseguições nem sofrimento que a Bíblia está dizendo. Agora, é o que a Bíblia diz lá, o apóstolo Pedro, em capítulo 4, verso 15 e 16. Que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão, malfeitor, como aquele que se mete nos negócios alheios, mas como cristãos, não com aquelas coisas. E se for como cristão, glorifique a Deus. É por isso que Jesus nos mandou nos alegrar por isso. Apenas quem vive conforme o Evangelho está inserido no grupo seleto de pessoas regeneradas que viverão a eternidade junto ao trono de Deus. O Messias, o nosso Senhor Jesus, não exagerou quando falou da grandeza do nosso galardão no céu. Para ele dizer que é grande é porque é algo tão sublime que nós nem podemos imaginar. Veja o que diz lá em 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração, são as que Deus preparou para os que o amam. Bem-aventurados somos nós ao andarmos nas palavras de Jesus e que o sermão que ele pregou, o sermão do monte, possa fazer parte do nosso DNA cristão, nosso discipulado, porque ele merece que ouçamos a sua voz, porque ele deu a sua vida por nós. Que Deus te abençoe e que trilhemos no caminho dos ensinamentos do Sermão do Monte. Grande abraço, fique na paz.